O vento uivava como um lobo faminto, chicoteando flocos de neve contra o rosto de Ramon. A temperatura despencava a cada metro que ele subia, e seus dedos, mesmo protegidos por luvas térmicas de última geração, começavam a formigar. Everest, a montanha imponente, o desafio final, e sua rival, Isabela, estava logo à frente. Isabela. O nome já causava uma mistura estranha de admiração e irritação em Ramon. Ela era uma alpinista de elite, de uma agilidade e resistência que rivalizavam com as suas. Linda, sim, de uma beleza selvagem, com cabelos escuros sempre puxados para trás, e olhos de um castanho penetrante que não desviavam de nenhum desafio. Eles competiam há anos, em cada cume, cada recorde, uma dança perigosa de rivalidade e respeito mútuo. A escalada do Everest era o ponto culminante dessa rivalidade, o quem chega primeiro no topo que ambos perseguiam com uma obsessão quase doentia. Ramon, com seu físico imponente e uma barba cerrada que o protegia do frio, tinha uma reputação de ser implacável, mas, por baixo da casca de aço, havia uma admiração secreta por Isabela. Ele a observava em cada expedição, a forma como ela calculava cada movimento, a determinação em seus olhos. E ela, ele sabia, o estudava com a mesma intensidade. A tempestade veio sem aviso, uma fúria branca que engoliu a montanha em minutos. Ventos ciclônicos, neve cegante. Em questão de segundos, a visibilidade caiu a zero. Ramon sentiu o chão sob suas botas de gelo se tornar precário. Um deslizamento. Não era grande, mas o suficiente para desequilibrá-lo. Ele escorregou, sentindo o ar rarefeito chicotear seu rosto, o pavor gelado subindo pela espinha. Seu machado de gelo, sua tábua de salvação, escapou de suas mãos. Um grito feminino. Ramon, ele sentiu uma puxada brusca em sua corda. Isabela. Ela o tinha. Ele estava pendurado, a poucos metros de uma fenda profunda, com o corpo tremendo de frio e adrenalina. Ela o puxava com uma força incrível, os músculos de seus braços se contraindo sob a jaqueta. Com um esforço titânico, ele conseguiu encontrar um ponto de apoio e se içou para cima, exausto. Eles estavam em uma pequena saliência rochosa, mal protegidos do vento cortante. A tempestade rugia ao redor deles, uma orquestra caótica de fúria natural. "Você está bem?" Isabela perguntou, sua voz ofegante, mas firme. Os olhos dela, mesmo em meio à escuridão e ao vendaval, tinham um brilho intenso. Sim, Ramon conseguiu responder, o fôlego rouco. Ele sentiu uma pontada de vergonha por ter sido salvo por ela, mas também uma gratidão avassaladora. "Obrigado." Ela apenas assentiu. "Precisamos encontrar abrigo. Agora." O abrigo veio na forma de uma pequena caverna de gelo, mal o suficiente para os dois se espremerem. Era apertado, úmido e gelado, mas oferecia proteção contra a fúria da montanha. Eles se sentaram, encolhidos, tentando conservar o calor. O ar estava rarefeito, e a respiração se condensava em nuvens brancas. "Perdi meu machado", Ramon disse, sua voz tensa. Isabela suspirou. "Minha bússola congelou. E o rádio? Bem, acho que já era. Ninguém vai nos encontrar tão cedo." O pânico ameaçou tomar conta, mas a presença do outro, estranhamente, trazia uma calma inesperada. Eles estavam presos, juntos. As horas se arrastaram, intermináveis. O frio era insuportável, roendo até os ossos. Eles tentavam manter a circulação, esfregando as mãos e os pés. A escuridão da caverna era quase absoluta, quebrada apenas pela pequena luz de uma lanterna de cabeça que Isabela ainda tinha. "Está com frio?" Ramon perguntou, a voz rouca, depois de um longo silêncio. Isabela tremeu, congelando. "Precisamos gerar calor", ele disse, a voz baixa. "A única forma é contato físico." Ela hesitou por um momento, mas a necessidade era urgente. A hipotermia era uma ameaça real. "Certo", ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Eles se aproximaram, desajeitados em suas roupas volumosas de alpinismo. Era estranho, a intimidade forçada pela sobrevivência. Eles se abraçaram, tentando encaixar seus corpos para maximizar o contato. Ramon sentiu o corpo dela, tenso e pequeno, contra o seu. O cheiro de neve, suor e o toque metálico do equipamento de alpinismo. O calor era lento para chegar, mas veio. Uma leve melhora no ar gelado da caverna. "Melhor?" ele perguntou, sua voz abafada contra o capuz dela. "Um pouco",
ela respondeu, aninhando-se mais. A proximidade forçada começou a dissolver as barreiras da rivalidade. Eles eram apenas dois seres humanos, vulneráveis, lutando para sobreviver. Ramon podia sentir a respiração dela em seu pescoço, o batimento cardíaco dela contra o seu peito. Uma eletricidade diferente daquela da competição começou a crescer. Entre eles, a noite se aprofundava. O vento lá fora parecia rugir com mais intensidade. Dentro da caverna, o silêncio era interrompido apenas pela respiração deles. A lanterna de Isabela estava fraca, piscando esporadicamente. Quantas baterias você tem? Ramon perguntou. Só mais uma, e está quase no fim. Ela respondeu, a voz fraca. Precisamos economizar. A escuridão total caiu sobre eles. A falta de luz intensificou a consciência de seus corpos juntos. Ramon podia sentir cada curva de Isabela, a forma como ela se encaixava em seus braços. O frio ainda estava lá, mas a ignição entre eles era mais forte. Estou com medo, Isabela sussurrou, a voz quase inaudível. Era a primeira vez que ela demonstrava vulnerabilidade. Ramon apertou-a mais forte. Eu sei, ele respondeu, mas estamos juntos. Vamos sair dessa. Ele sentiu o rosto dela se virar para o seu. Os lábios dela roçaram os seus, buscando um conforto que a competição nunca permitiu. Foi um beijo hesitante no início, carregado de todo o medo e a incerteza que os cercavam. Mas rapidamente, a hesitação se desfez, substituída por uma urgência que os consumiu. Os lábios dela eram frios no início, mas logo se aqueceram, e o beijo aprofundou-se, carregando a doçura proibida de um fruto roubado. As mãos de Ramon subiram para o rosto dela, as luvas roçando sua pele gelada. Ela o beijou com uma ferocidade que o surpreendeu, e ele respondeu com a mesma paixão. A rivalidade, o orgulho, tudo se dissolveu naquele beijo. Havia apenas eles, dois seres humanos perdidos na montanha, encontrando calor um no outro. Quando o ar se fez necessário, eles se separaram, ofegantes, os olhos se encontrando na escuridão. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da tempestade lá fora. Eu não sei o que estamos fazendo, Isabela sussurrou, a voz trêmula. Estamos sobrevivendo, Ramon respondeu, a voz rouca. Encontrando algo. Mas, talvez. Ele se inclinou novamente, beijando o pescoço dela, sentindo a pele gelada sob seus lábios. Suas mãos escorregaram para o zíper de sua jaqueta, abrindo-o lentamente. Isabela não protestou, pelo contrário, ela o ajudou, os dedos tremendo de frio e de desejo. Eles removeram as camadas de roupas grossas, os corpos expostos ao ar gelado da caverna, mas a necessidade de calor um do outro era mais forte. Os corpos deles se chocaram, nus, pele contra pele. O arrepio inicial do frio logo foi substituído pelo calor do contato. Ramon sentiu a maciez da pele dela contra a sua, a curva de seus quadris, a forma como seus seios se apertavam contra seu peito. Um gemido escapou de seus lábios. Ele a deitou gentilmente no chão da caverna, forrando o chão com algumas das roupas que haviam tirado. O corpo dele estava sóbrio dela, e Isabela podia sentir o peso musculoso de seu peito contra o seu. As mãos dela se esticaram e tatearam as costas dele, sentindo os músculos tensos sob a pele. Ramon beijou o pescoço dela, seus lábios traçando um caminho de fogo para baixo, parando em seu seio. A boca dele a encontrou, e Isabela gemeu, uma mistura de prazer e desespero. Ele a explorou com a língua, sugando e mordiscando suavemente, e Clara arqueou as costas, seus dedos se enterrando nos cabelos dele. Ramon, ela sussurrou, seu corpo tremendo de desejo. Ele se afastou um pouco, o sorriso ainda em seus lábios, os olhos fixos nos dela, mesmo na escuridão. Você é a coisa mais linda que já vi nesta montanha. As palavras dele a atingiram com força. Ela queria mais, queria senti-lo por completo. Ele então retirou as últimas peças de roupa que restavam, revelando sua ereção dura e tensa. Isabela estendeu a mão, hesitante, e tocou. O calor e a dureza dele a fizeram ofegar. Ele se posicionou, e com um suspiro de satisfação mútua, ele a penetrou. O encaixe foi perfeito, e Isabela arqueou as costas, seus dedos se enterrando nos cabelos dele. Foi uma explosão de sensações, um alívio e uma paixão que a consumiram. Eles se moveram juntos, em um ritmo antigo e instintivo.
o som de seus corpos se chocando, e seus gemidos suaves misturavam-se com o som da tempestade lá fora. Naquele pequeno buraco de gelo, eles criaram seu próprio paraíso, um refúgio de intimidade e desejo. A montanha, que testemunhava tanta luta, agora testemunhava um momento de puro prazer e conexão. A cada estocada, a cada suspiro, eles se perdiam mais um no outro, esquecendo-se da tempestade, do perigo, da rivalidade. As mãos de Isabela se enroscaram nos cabelos dele, puxando-o para mais perto, querendo sentir cada pedaço dele. Ela arranhou suas costas levemente, um sinal de sua própria paixão desenfreada. O clímax veio como uma onda, envolvendo-os em um êxtase avassalador. Eles ofegaram, os corpos tremendo em uníssono, antes de desabarem um sobre o outro, exaustos, mas conectados em um nível que transcendia as palavras. A manhã chegou, cinzenta e gélida, mas a tempestade havia diminuído, deixando um rastro de gelo e silêncio. Ramon e Isabela, exaustos, mas vivos, estavam abraçados na caverna. O frio ainda era intenso, mas a conexão entre eles era um calor que nem mesmo o Everest poderia extinguir. Eles sabiam que tinham que sair dali. Com suas poucas forças e o pouco equipamento que lhes restava, eles começaram a descida. A cada passo, eles se ajudavam, apoiando um ao outro. A rivalidade havia sido substituída por uma dependência mútua, uma cumplicidade nascida no limite da vida e da morte. Quando, dias depois, uma equipe de resgate os encontrou, quase mortos de frio e exaustão, eles estavam abraçados, o calor de um corpo no outro, sendo a única coisa que os mantinha vivos. A história de sua sobrevivência milagrosa se espalhou, mas o que aconteceu naquela caverna de gelo permaneceu um segredo entre eles. Ramon e Isabela se recuperaram em hospitais diferentes, mas a comunicação entre eles era constante. Ligações telefônicas longas, mensagens, e um desejo crescente de se reencontrar. O Everest havia sido o palco de sua maior rivalidade, mas também o berço de um amor improvável. O reencontro foi em um café em Chamonix, meses depois. O sol brilhava nas montanhas cobertas de neve, um contraste gritante com a escuridão da caverna. Eles se olharam, e o reconhecimento em seus olhos era profundo. Não havia mais a necessidade de competição, apenas o desejo de estar perto. Eles começaram um relacionamento, aos poucos, com a cautela de quem havia passado por algo tão intenso. A paixão estava lá, inegável, mas também uma ternura e um respeito que antes eram ofuscados pela rivalidade. Eles escalavam juntos, agora, não para competir, mas para compartilhar a beleza das montanhas e a alegria de estar na companhia um do outro. O fim no Vale da Sombra. A vida de Ramon e Isabela se tornou uma sinfonia de cumes conquistados e vales profundos de afeto. A paixão que nasceu no gélido abraço da montanha floresceu em um amor robusto, capaz de enfrentar os desafios do dia a dia. Eles se casaram em uma cerimônia simples, nas montanhas que os uniram, com a neve fresca cobrindo o chão como um véu. A vida deles era um constante desafio, mas um desafio que eles abraçavam juntos. Abriram uma escola de alpinismo, compartilhando sua paixão e conhecimento com outros aventureiros. Sofia, a filha de Isabela, cresceu cercada por histórias de coragem e pela presença forte e carinhosa de Ramon. Eles completaram um ao outro de maneiras que nunca haviam imaginado ser possível. No entanto, a montanha, que lhes deu tanto, também exigiria um preço. Anos depois, em uma expedição rotineira de reconhecimento em uma montanha menos imponente, mas traiçoeira, nas montanhas rochosas, o destino pregou uma peça cruel. Não foi uma tempestade repentina como a do Everest, nem um deslizamento massivo. Foi um erro de cálculo, uma rocha solta, um instante de desatenção. Ramon estava à frente, abrindo caminho para Isabela, quando a rocha cedeu sob seu pé. Ele gritou, um som gutural que ecoou pelo vale. Isabela, presa à mesma corda, tentou segurá-lo, seus músculos se contorcendo em um esforço desesperado, mas a força da queda de Ramon era demais. A corda, já desgastada por anos de uso, estalou, um som seco e estridente. Isabela sentiu o tranco violento, e em seguida, o vazio. Ramon caiu. Em um piscar de olhos, ele se foi. Seu corpo, forte e resiliente, não aguentou o impacto contra as
rochas pontiagudas lá embaixo. Isabela ficou ali, pendurada, a corda balançando loucamente no ar, a outra ponta, um nó esfarrapado e desfiado, apontando para o abismo. O grito dela rasgou o silêncio da montanha, um som de dor tão puro e primal que fez os pássaros fugirem. O frio da montanha invadiu seu corpo, mas era um frio diferente, um frio que vinha de dentro, do buraco que se abriu em seu coração. As equipes de resgate a encontraram horas depois, em choque, congelando, mas consciente. Seus olhos estavam vazios, olhando para o nada, a alma dilacerada. Eles a levaram para baixo, mas não havia mais nada para ser feito por Ramon. Isabela tentou voltar à vida, tentou escalar novamente, tentou ensinar. Mas cada passo em uma montanha, cada rajada de vento, cada pedaço de gelo, trazia a lembrança dele. A caverna no Everest, que antes fora o berço de seu amor, agora era um lembrete doloroso de que a montanha havia tirado o que ela mais amava. Ela fechou a escola de alpinismo. As montanhas, que um dia foram seu mundo, agora eram um túmulo para seu coração. Ela se mudou, longe das cordilheiras, para uma pequena casa em uma cidade costeira, onde o mar, com sua vastidão, parecia menos cruel do que o céu montanhoso. Sofia cresceu, mas o brilho nos olhos de Isabela nunca mais foi o mesmo. Ela vivia uma vida em tons de cinza, assombrada pela imagem da corda rompida e do grito final de Ramon. A faísca que nasceu no gelo havia sido extinta, e o silêncio da montanha ecoava em sua alma para sempre. Ela havia encontrado o amor mais intenso em meio ao perigo, e o perigo a levara para a mais profunda das tristezas. A montanha havia unido, mas também separado, para sempre. Ele a beijou novamente, desta vez com mais urgência, como se quisesse absorver cada pedaço da boca dela. As mãos de Lucas deslizaram pela cintura dela, puxando-a para que ficassem ainda mais próximos. Clara sentiu a dureza dele contra ela, e um gemido escapou de seus lábios. Ela sabia que não podia resistir, e nem queria. A partir daquele dia, a confeitaria se tornou não apenas o local de trabalho, mas também o refúgio do amor deles. À noite, depois que a pequena Sofia já estava dormindo, Lucas vinha para a confeitaria, trazendo um vinho barato ou apenas sua presença silenciosa. Eles se sentavam no chão, em meio às ferramentas e ao cheiro de madeira, e conversavam sobre seus passados, seus sonhos, seus medos. Clara aprendeu sobre a dor da perda de Lucas, sobre o vazio que sua esposa havia deixado. E Lucas ouviu sobre o incêndio de Clara, sobre a sensação de perder tudo e o medo de recomeçar. Eles se curavam mutuamente, um pouco a cada dia, com cada palavra, cada toque. Uma noite, a reforma estava quase no fim. A confeitaria já tinha piso novo, paredes pintadas de um tom suave de creme, e o balcão reluzia, esperando pelos doces que viriam. Clara e Lucas estavam sentados no chão, as costas apoiadas na parede recém-pintada, apenas apreciando o silêncio e a companhia um do outro. "Está ficando lindo", Clara disse, olhando ao redor com um brilho nos olhos. "Você fez um bom trabalho", Lucas respondeu, o olhar fixo nela. "É bom ver a vida voltando para este lugar." Ela virou-se para ele, e seus olhos se encontraram. O desejo era palpável, uma chama que vinha crescendo entre eles. "Lucas", ela sussurrou. Ele se inclinou e a beijou, e desta vez não havia mais hesitação, apenas urgência. O beijo era profundo, faminto, um reflexo da paixão que os dominava. As mãos de Lucas deslizaram para baixo, contornando a cintura dela, puxando-o ainda mais para perto. Clara arqueou as costas, seus lábios se abrindo para ele, a respiração se tornando irregular. Os dedos dele deslizaram sob a barra de sua camiseta, subindo lentamente pela sua pele. Um arrepio percorreu o corpo de Clara. Ela sentiu o calor da mão dele em sua pele, e um gemido escapou de seus lábios. Ela não se importava que estivessem no chão, que o cheiro de madeira e tinta ainda estivesse no ar. Naquele momento, só existiam eles dois. A mão dele continuou a subir, explorando a curva de suas costas, até alcançar a barra de seu sutiã. Os dedos dele brincaram com o fecho, e Clara sentiu um calor se espalhar por todo o seu corpo, concentrando-se entre suas pernas. Ela ofegou, e ele a beijou mais profundamente, como se quisesse absorver cada som dela. Ele a deitou gentilmente no chão, sem soltar seus lábios. O corpo dele estava sóbrio dela, e Clara podia sentir o peso musculoso de seu peito contra o seu.
As mãos dela se esticaram e tatearam as costas dele, sentindo os músculos tensos sob a pele. Lucas se afastou um pouco, apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Seus olhos verdes estavam escuros com desejo, e um sorriso lento e sedutor surgiu em seus lábios. Você é incrível, Clara. As palavras dela estavam presas na garganta. Ela apenas conseguiu ofegar, sentindo o pulso vibrar em suas têmporas. Ele então beijou o pescoço dela, seus lábios traçando um caminho de fogo para baixo, parando no colarinho de sua camiseta. Com um movimento suave, ele tirou sua camiseta, revelando seu torso atlético. Os dedos dele roçaram a pele, enviando calafrios por todo o corpo dela. Tão macia, ele sussurrou, antes de beijar a pele exposta. Clara arqueou as costas, sentindo cada centímetro do corpo dele contra o seu. Os lábios dele continuaram a descer, e logo ela sentiu a boca quente dele em seu seio, por cima do tecido fino do sutiã. Ela gemeu, uma mistura de prazer e desespero. Ele se afastou um pouco, o sorriso ainda em seus lábios, os olhos fixos nos dela. Posso? Clara assentiu, sem palavras. Ela queria com uma intensidade que a assustava, mas ao mesmo tempo a libertava. Com um movimento rápido, Lucas levantou a camiseta dela e retirou seu sutiã, expondo seus seios. Seus olhos varreram o corpo dela, e um brilho de admiração surgiu neles. Ele então tirou sua própria calça, revelando a ereção tensa que mal cabia em sua roupa íntima. Ele a beijou novamente, suas bocas se unindo em um ritmo frenético. Suas mãos desceram para sua cintura, puxando-a para que ficassem ainda mais próximos. Clara sentiu a dureza dele contra ela, e um gemido escapou de seus lábios. Ele se posicionou, e com um suspiro de satisfação mútua, ele a penetrou. O encaixe foi perfeito, e Clara arqueou as costas, seus dedos se enterrando nos cabelos dele. Foi uma explosão de sensações, um alívio e uma paixão que a consumiram. Eles se moveram juntos, em um ritmo antigo e instintivo. O som de seus corpos se chocando, e seus gemidos suaves misturavam-se com o som de seus corações, batendo em uníssono. Naquele pequeno pedaço de chão empoeirado, eles criaram seu próprio paraíso, um refúgio de intimidade e desejo. A futura confeitaria, que esperava pelos doces, agora testemunhava um momento de puro prazer e conexão. A cada estocada, a cada suspiro, eles se perdiam mais um no outro, esquecendo-se do mundo lá fora, das perdas e dos recomeços. As mãos de Clara se enroscaram nos cabelos dele, puxando-o para mais perto, querendo sentir cada pedaço dele. Ela arranhou suas costas levemente, um sinal de sua própria paixão desenfreada. O clímax veio como uma onda, envolvendo-os em um êxtase avassalador. Eles ofegaram, os corpos tremendo em uníssono, antes de desabarem um sobre o outro, exaustos, mas conectados em um nível que transcendia as palavras. O doce sabor da verdade. Os dias se transformaram em semanas, e a confeitaria, finalmente, estava pronta. O cheiro de madeira nova foi substituído pelo doce perfume de bolos assando. A confeitaria Sonhos e Açúcar abriu suas portas, e Salgueiro, aos poucos, começou a adoçar seus dias. Clara estava radiante. Seus bolos eram um sucesso, e a pequena cidade abraçou a nova confeitaria com entusiasmo. Sofia, a filha de Lucas, se tornou a mais assídua cliente, e a confeitaria se tornou seu segundo lar. Clara se apaixonou pela garotinha com a mesma intensidade com que se apaixonara pelo pai dela. A relação entre Clara e Lucas floresceu em meio à rotina da confeitaria e da vida em Salgueiro. Eles passavam as noites juntos, na pequena moradia nos fundos, desfrutando da simplicidade da vida e da profundidade de seu amor. A cada dia, eles se sentiam mais confortáveis um com o outro, mais seguros. As cicatrizes do passado ainda existiam, mas já não doíam tanto. Uma noite, depois que a confeitaria já estava fechada e Sofia dormia, Clara e Lucas estavam sentados na varanda dos fundos, observando as estrelas. O ar estava fresco, e o som dos grilos era o único som que quebrava o silêncio. Você está feliz, Clara? Lucas perguntou, sua voz suave. Clara se virou para ele, aninhando-se em seu braço. Mais do que imaginei que seria possível. Lucas, depois de tudo, eu achei que nunca mais sentiria isso. Ele a beijou nos cabelos. Eu também. Achei que nunca mais encontraria alguém para compartilhar a vida.
As mãos de Lucas deslizaram para a cintura de Clara, e ele a puxou para mais perto, os corpos se encaixando perfeitamente. O calor da pele um no outro, o cheiro doce de baunilha que exalava de Clara misturado ao cheiro amadeirado de Lucas, era um perfume de lar. Ele a ergueu no colo, e Clara envolveu as pernas ao redor de sua cintura. Ele a levou para dentro, para o quarto simples que dividiam. Ali, sob a luz suave do abajur, eles se amaram de novo, lentamente, com a ternura de quem se conhece profundamente. Cada toque, cada beijo, era um juramento de amor. A cada gemido, a cada suspiro, eles reconstruíam não apenas a confeitaria, mas suas próprias vidas, tijolo por tijolo, doce por doce. A vida em Salgueiro continuava, com seus altos e baixos, e a felicidade de Clara era um deleite agridoce. A visita inesperada há alguns meses se passaram, e a rotina em Salgueiro se estabeleceu. Clara e Lucas viviam um amor tranquilo e profundo, e Sofia florescia sob o carinho de ambos. A confeitaria prosperava, um refúgio doce na pequena cidade. Era uma terça-feira comum, o aroma de croissants frescos preenchendo o ar. Clara estava no balcão, entregando uma torta de limão, quando a sineta da porta tocou, anunciando um novo cliente. Ela ergueu os olhos e o sorriso congelou em seus lábios. Parada na porta, uma mulher de cabelos ruivos vibrantes e olhos de um azul tão profundo quanto o mar, a observava com uma expressão indecifrável. Ela não era de Salgueiro. Seu estilo, elegante e a aura de cidade grande eram inconfundíveis. Mas o que chocou Clara foi o rosto da mulher. Havia algo nele, algo familiar, que a fez sentir um arrepio na espinha. A mulher caminhou lentamente até o balcão, seus olhos fixos em Clara. Boa tarde. Me disseram que aqui faziam os melhores doces da região. Sua voz era melódica, mas havia uma estranha tensão em seu tom. Boa tarde, Clara conseguiu responder, a voz um pouco trêmula. Em que posso ajudar? A mulher sorriu, um sorriso pequeno e tenso. Eu sou Beatriz, e estou procurando por um homem. Ele é carpinteiro, e me disseram que ele vive por essas bandas, em Salgueiro. O coração de Clara deu um salto. Ela sentiu um frio na barriga. Lucas? Perguntou, quase em um sussurro. O sorriso de Beatriz se alargou, mas não alcançou seus olhos. Exato, Lucas, meu marido. O mundo de Clara desabou. As bandejas de doces, os cheiros doces, a própria confeitaria, tudo começou a girar. Marido? Ela repetiu, a voz quase inaudível. Beatriz assentiu, e seus olhos, antes tensos, agora mostravam uma mistura de dor e confusão. Sim, meu marido. Eu fui dada como morta há 3 anos em um acidente de carro terrível. Fiquei em coma por muito tempo, com amnésia. Acabei em um hospital longe daqui. Só agora recuperei minhas memórias, meu nome, e o endereço da minha família. Ela olhou em volta, o olhar caindo sobre as fotos de Clara, Lucas e Sofia, dispostas com carinho no balcão. E parece que ele seguiu em frente. Ele tem uma filha agora? Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Lucas não era viúvo. Ele não havia perdido a esposa. Ele havia perdido a esposa, mas ela estava viva. E ali estava ela, em sua confeitaria, no coração de seu doce recomeço, revivendo um passado que Lucas, aparentemente, havia enterrado. A torta de limão escorregou da mão de Clara, caindo no chão com um baque abafado, espatifando-se em pedaços. O cheiro cítrico se misturou ao doce perfume do açúcar, mas para Clara, naquele momento, tudo tinha o gosto amargo do engano. O fogo que havia destruído sua primeira confeitaria, agora era um incêndio emocional que ameaçava consumir tudo o que ela havia construído em Salgueiro. Lucas entrou na confeitaria naquele exato momento, vindo dos fundos, o rosto relaxado, pronto para beijar Clara como sempre fazia. Seus olhos verdes encontraram os de Beatriz, e a cor sumiu de seu rosto. As ferramentas em sua mão caíram no chão com um estrondo. Beatriz? Ele sussurrou, o nome saindo como um fantasma do passado. A mulher ruiva deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Lucas, você me esqueceu? Clara sentiu um nó na garganta. O doce recomeço que ela havia construído era, afinal, feito de areia. E a verdade, como um açúcar queimado, era amarga e indigerível. O conto de fadas em Salgueiro se desfez em pedaços, assim como a torta de limão no chão.